Ei, estamos ao vivo! Ei, só quero dar um recadinho pra você. Você que acabou de entrar nessa live, ou acabou de entrar nesse vídeo, ou como você imagina e quer definir isso. Você já teve problemas por se comparar? Então eu digo pra você, entre aqui nessa live, entre nesse vídeo, que eu vou tratar a chave da comparação hoje, a nossa 11ª chave da comparação. Então hoje vai ser um tema bombástico, aquelas situações que acabam travando as pessoas. E, primeiramente, já queria te dar boa noite para você que está na nossa 11ª chave. Já tratamos muitas chaves aqui, a do vitimismo, o do perfeccionismo. Perfeccionismo. Eu não sei falar essa palavra direito porque ela não tem no meu vocabulário. A gente já tratou aqui a culpa, a gente já tratou o medo. E com certeza a gente vai tratar outras chaves hoje, inclusive essa chave que é a ladra da alegria. Gostei do termo que eu ouvi hoje do Bruno Cardoso. Essa chave é a ladra da alegria. Então, primeiramente eu gostaria de dizer para você que a comparação, ela faz a gente desistir. Vou dar um exemplo para você. Você que tem contato aí e você se espera em outras pessoas e vê o resultado daquelas pessoas, você quer desistir quando você começa a fazer determinada situação. Porque a comparação é exatamente isso. A gente desiste no meio do caminho porque a gente não vê o resultado. Lembra ontem quando você tratou aqui do imediatismo? Exatamente isso, ela é seguida pela chave da comparação. Porque quando você se compara, você quer o resultado imediato. E você não vê o resultado imediato, você para pelo meio do caminho. E é exatamente isso que é a chave da comparação. A comparação faz isso. Ela nos trava, ela rouba a nossa alegria. E eu gostei muito desse tema, dessa questão, dessa comparação. Por que comparação rouba a nossa alegria? Vou dar um exemplo para você já fazer e deixar essa chave na sua cabeça. A comparação, pense que tem 2 meninos numa sala. Pense que só tem um, na verdade. E você dá R$1.000 para ele. Você vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz, não vai? Agora pense se esse mesmo menino, ele vê o outro menino que está na sala ganhar R$10.000. Automaticamente ele já vai ficar frustrado, ele vai ficar deprimido, ele não vai ficar mais alegre, porque ele vai se comparar. Por que você deu 10 mil para ele e você deu R$1.000 para mim? É a primeira comparação que ele vai fazer. E isso já vem do ser humano, a questão da comparação. A gente está sempre se comparando com alguém. Então já escreve aí, ó. A partir de hoje eu não vou me comparar com ninguém. Anota. E eu não vou me comparar com ninguém. Porque a única pessoa que a gente tem que se comparar é com o eu do passado. Porque você tem que cada dia estar se transformando em pessoa melhor. Um fato aconteceu comigo lá no passado. Eu escutei uma frase que eu quero compartilhar com você. Eu estava numa dissolução de sociedade e o meu antigo sócio ele usou um termo bem assim, ó. Volta lá para o teu escritóriozinho, porque essa empresa ela vai ser muito mais próspera e mais rica que aquele teu escritóriozinho. Ele usou esse termo. Por quê? Porque ele se comparava comigo. Porque ele tinha o alto de rivalidade comigo. Então, ele tinha um problema de quê? De identidade dele. Por quê? Ele não sabe quem ele é. Então, ele queria sempre se basear os resultados pelo fulano de tal. Uma pessoa que já tinha resultado, que era eu. Porque eu já tinha meu negócio, eu já tinha outros negócios paralelos. E quando você acaba se comparando com outra pessoa, o seu cenário fica parado. Fica parado. Por quê? O quê? Você vê as circunstâncias naquele momento dessa comparação. E se você ficar estagnado, querendo sempre se comparar com fulano de tal, os resultados não vêm. Vou dar um exemplo para você. Uma casa que, na verdade, tem 5 irmãos. Desses 5 irmãos, um vai ser próspero. Só um. É a média. Que sempre quando tem 5 filhos, um se torna próspero. Os outros não conseguem fazer a ancoragem e a reportagem daquele. Por quê? Porque eles vivem a comparação disso. E quando você tem aquele ato de se comparar com aquela pessoa, o que acontece? A sua vida se estagna. Porque você quer o resultado da outra pessoa. Lembre-se, você tem que modelar as pessoas, fazer a ancoragem daquelas pessoas. Mas você não pode se comparar com ela. E já vou dizer para você, muitas pessoas falam para mim, inclusive até numa palestra agora recente que a gente teve, usaram esse termo para mim. Você tá igualzinho o Pablo Marçal. E eu vou te responder hoje aqui. O Pablo Marçal, exatamente, ele é o meu mentor. Meu mentor. Só que eu não me comparo ao Pablo Marçal. Porque se eu me comparar ao Pablo Marçal, como citado na palestra, eu não vou estar tendo meu resultado.
Então, boa noite para quem está chegando. Hoje a gente está tratando a chave da comparação. A gente marcou para as 11 horas, né? Mas eu cheguei atrasado porque eu estava em gravação. Estava em gravação de programas e acabou dando uma atrasadinha por conta dessa questão de chuva, que aqui está chovendo muito forte. Então peço desculpa para vocês, que eu tinha esse compromisso com vocês às 11 horas, se estendeu ali para as 11h15, mas estou aqui, porque eu marquei um compromisso com você, mesmo independente das gravações, eu tenho que botar minha cara aqui para falar para você, porque eu sou um cara de palavra. Então, o que eu tenho que estar aqui? Honrando ao horário, mesmo que atrasou um pouquinho, você já tratou a chave do perfeccionismo, mas você vai entender. Então, assim, a chave da comparação, para quem está chegando. Lembre-se, nunca se compare a outra pessoa. E eu já fiz até um exercício aqui antecedente que eu vou repetir aqui para você. Se botar duas pessoas numa sala, dois meninos, o primeiro menino entra na sala, o outro não entrou ainda. Aquele menino ganhou R$1.000. Beleza? Ele vai ficar muito feliz, né? Vai ficar muito feliz, vai ficar eufórico. Mas a partir do momento que entrar outro menino na segunda sala e eu der 10 mil para ele vai começar, na frente dele, ele vai começar a se comparar. E ele vai falar assim, por que você deu 10 mil para ele? Então, eu digo para você, a comparação é a ladra da alegria. Porque ela te tira a situação pela comparação imediata. Lembra que ontem a gente tratou o imediatismo? Exatamente. O imediatismo, depois do imediatismo, vem a comparação. Inclusive, a gente está trabalhando essa chave hoje aqui exatamente por isso. A comparação, a gente sempre se compara com outras pessoas. Então, assim, eu tive um ato no final de semana que eu queria compartilhar com você essa história. Porque, né, eu falei o lado bom, mas eu não falei o lado ruim, porque eu estava esperando exatamente essa live para soltar esse código para você. Porque, assim, ó, quando você começa a produzir conteúdos digitais, eles sempre vão te comparar com alguma pessoa. Por que eles fazem isso? Para eles te pararem. Para você parar de fazer o que tem que fazer. E aí eles vão dizer, o fulano de tal pode estar parecido com tal. Você já deve ter escutado na infância que você estava parecido com alguém na sua infância. Ou parecido com o seu pai, ou parecido com a sua mãe, por alguma atitude que eles queriam o quê? Eles queriam te parar, te frustrar, por alguma forma. Só que às vezes o que eles falam, isso aí é espontâneo, isso aí é do brasileiro, tá? Sempre querer te parar comparando com alguém que não é positivo. Digo pra você, não é positivo a maneira que eles abordam. E se é positivo, eles querem te frustrar, tá copiando fulano de tal. Vou dar um exemplo pra vocês. E eu não escondo isso de ninguém, cara, de ninguém. Eu tive a palestra no final de semana e algumas pessoas que estavam no meu meio, eu digo no sentido, amizades minhas, próximas, que estavam lá, estavam vivendo situações parecidas comigo no passado, na mesma mentoria. E eles falaram bem assim, olha, tu tá copiando muito o Pablo Marçal, olha, aquelas circunstâncias que tu aborda, o fulano de tal fala. Sabe por que eles me falaram isso? Porque eles estavam no mesmo cenário que eu. Só que o que aconteceu? Eu fui exponencial no que eu fiz. Eu não parei. E aquela pessoa parou. Então, uma forma dela querer te diminuir e te reduzir é te comparar com uma pessoa. Então, digo pra você, Pablo Marçal, sim, é meu mentor. Porque eu falei pra vocês aqui que eu já tive mentores. Então, só que eu modelo esses mentores. Eu faço report desses mentores. Eu não copio eles. Eu faço ancoragem. Eu aprendo, eles me passam o conhecimento. Só que o que acontece? A partir desse conhecimento que eles nos dão, a gente tem a linguagem para chegar até você. Lembra que eu falei em várias aulas que tem linguagem que eu não vou conseguir chegar? Que você aprendendo o que você tem que aprender, você vai conseguir chegar numa linguagem exata de uma pessoa que é perto de você? É a mesma coisa que eles nos falam. O que acontece? O conhecimento foi gerado para ser passado para frente. Vou dar um exemplo para vocês. Os 12 discípulos, eles fizeram a modelagem com Jesus Cristo. Eles não sabiam nada. Eles eram tudo pessoas que tinham problemas. Todos eles tinham problemas. E ele escolheu praticamente, eles não escolheram nem um santo. Eles escolheram, né, como fala, né, santo. E ele escolheu pessoas todas totalmente erradas, desconfiguradas daquele período. O Mateus era o quê? Era um recolhedor de impostos. O Pedro, ele queria se beneficiar com suas negociações, fora os outros. Entendeu? Então ele escolheu pessoas totalmente do cenário e nenhum que era religioso. Se você for parar para pensar. Exatamente isso ocorre exatamente pela comparação. A comparação é o quê? Você se comparar por alguma pessoa e acaba te travando com o resultado. Entendeu? Como assim? Se eu me comparar com o Pablo Marçal, eu não sou do nível do Pablo Marçal no momento. Por que eu não sou do nível do Pablo Marçal, que é o meu mentor? Porque se eu me comparar com o Pablo Marçal, eu vou me frustrar, porque ele é uma pessoa que já tem um resultado muito alto. E é isso exatamente com uma pessoa do seu meio, quando você começar a fazer produtos digitais, eles vão te identificar uma pessoa que do seu segmento, que está acima de você,
e vai falar pra você, ó, tu tá parecendo fulano de tal. Exatamente para te travar. Porque a comparação, ela é uma ladra, como disse o Bruno Cardoso, uma ladra da alegria. Exatamente isso. Por quê? Porque a partir do momento que tu se compara com alguém, você vive um mínimo e um máximo. Se você hoje é o mínimo, o máximo vai te frustrar. E aí o que vai acontecer? Você vai parar. Porque você não tem o resultado que aquela pessoa tem hoje. E é exatamente isso que aquelas pessoas elas fazem. Porque ela não quer te deixar chegar no resultado. Assim, ó, lembre de uma coisa. As pessoas do seu ciclo. Lembre as pessoas do seu ciclo. Elas não. Não é que elas não querem que você chegue lá. É porque elas não conseguem chegar lá. E aí ela tem que fazer de alguma forma que você pare. Porque ela já sabe o nível dela. Ela já sabe que não vai chegar. E ela precisa te parar de algum jeito. Por isso que eu falei pra você. A gente tratou essas chaves. Lembre-se, o ambiente onde você anda vai definir os seus resultados. Blá, 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 blá. Eu já te falei isso. Então, exatamente esse é o significado da comparação. Você vê as pessoas que você está se comparando. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu estou me modelando. Eu me modelo com alguns mentores. Ah, eu quero falar de inteligência emocional. Estou começando a aprender inteligência emocional. Eu tenho o Paulo Vieira, que fala sobre isso. Mentalidade. Fala exatamente sobre inteligência emocional. Fala exatamente sobre o quê? O poder da autorresponsabilidade. Entendeu? Como eu tenho outro livro aqui, o poder da ação. Exatamente isso. Por quê? A gente se modela. Ah, se eu quiser falar sobre atitudes de diferentes situações de a gente viver no dia a dia. Lembre-se, eu tenho o Tony Robbins. Por quê? O Poder Sem Limites. Por quê? Eu modelei esses livros, eu estudei esses livros. E exatamente na sua atividade, você precisa ter o quê? Mentores, pessoas que já chegaram no resultado. Mas não quer dizer que você vai se comparar com eles. Não, você tem que pegar os insights que eles nos levam. Por quê? Porque já testaram isso. Então, para eu estar aqui hoje falando com você, eu passei tudo por um estudo. Um estudo levando tempo para testar as coisas que foram testadas em mim. É exatamente isso que você precisa fazer. Você é um profissional especializado na área de medicina. Você é uma área especializada em ensino. O que você vai precisar? Você vai precisar pegar os melhores. E para pegar os melhores, você vai ter que modelar eles. Você vai ter que fazer a ancoragem deles. Isso, em toda profissão, tem isso. A gente tem os especialistas que nos modelam. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou contador no momento. Tem um cara que eu modelo em sentido de empresa, que foi o meu primeiro chefe, foi o Luiz Correia. Eu sou grato até hoje por ele. Então, assim, muitas coisas que ele implementou lá na empresa dele, eu implemento na minha. Só que, claro, que às vezes eu não tenho o mesmo resultado que ele. Por quê? Porque, às vezes, a ancoragem e a reportagem que eu fiz não está sendo igual à linguagem dele. Você está entendendo? E aí você precisa fazer o quê? Intensificar isso. Intensificar o estudo. Porque a comparação, às vezes, vai te travar. Não é que eu estou me comparando ele. Não, eu estou modelando ele. Vou dar um exemplo para você de um cara que eu vou começar a modelar agora. O Bernardinho. Alguém conhece o Bernardinho aí? O técnico da seleção? O Bernardinho foi um dos maiores líderes foi o técnico da seleção de vôlei feminino, masculino. Então, assim, ele tinha toda uma gestão, planejamento sobre a equipe. E isso eu vejo com bons olhos para mim levar para minha vida. Então, o Bernardinho é um cara que eu vou começar a modelar ele. Por quê? Porque eu vejo que tem alguns insights nele que podem levar para os meus negócios. Então, exatamente isso. Hoje eu botei na minha cabeça. Hoje eu vou começar, a partir de hoje, olhar mais para esse cara. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa não se comparar, mas sim se modelar. Essa que é a chave para a comparação. Modelar. Você precisa modelar um profissional que você precisa que você se identifique. Entendeu? Vou dar um exemplo para você de um grande cara que também tem a série dele, o Arremesso Final, do Michael Jordan. Ele falava o quê? Que ele não se comparava com ninguém. Porém, tudo que ele falava, ele tinha que honrar fazendo. Porque senão, automaticamente, aquelas pessoas que queriam modelar ele, não iam modelar ele da forma correta. Então ele tinha que ser inspiração para o time. Porque ele já tinha o resultado. Então ele tinha que estar sempre crescente. Entendeu? Então, assim, ele sabia que ele seria, depois que ele teve os resultados, alguém ia querer continuar modelando ele. Entendeu? Ou se comparar a ele. Entendeu? Então faz todo sentido que exatamente isso, Rafael. A gente tem que se inspirar nas pessoas, não se comparar. Entendeu? Quando você tem isso como insight da sua vida, olha, o seu crescimento é exponencial.
o seu crescimento é muito exponencial. Então, assim, eu passei 5, 6 meses modelando algumas pessoas. Só que lembre-se, para você aumentar o seu resultado, você vai ter que estar sempre modelando outras pessoas. Você não pode ter o vício de estar ali só acompanhando aquele cara, aquele cara, aquele cara. Você não pode achar que aquele cara que estás ali se inspirando vira um amor platônico seu. Você vai ter que o quê? Você vai ter que criar um novo hábito de modelar outras pessoas. Entendeu? Porque você não... Quando você entra na questão da comparação, as suas coisas param de executar. Param mesmo. Só que assim, ó, quando você não tem conhecimento de alguma coisa, você tem que pegar o código com os melhores. É inevitável. Você está começando. E algumas coisas que eu venho falando para você aqui, você às vezes vai querer se modelar a mim. E eu vou dizer uma coisa para você, se você levar esse conteúdo para frente, você pode me copiar, fica à vontade, porque a linguagem vai chegar de outra forma. Entendeu? Então não adianta se comparar, entendeu, as pessoas. Você tem que fazer o quê? Fazer a modelagem, fazer o report, entendeu? Então assim, quando o fulano de tal lá falou para mim, que você é o Pablinho, ele usou esse termo, você é o Pablinho agora de Florianópolis, entendeu? Por quê? Porque ele estava no mesmo lugar que eu e o resultado dele não foi igual ao meu. Por quê? Eu intensifiquei os estudos, eu corri atrás, eu fui mais dedicado, entendeu? E assim, ó, a disciplina, quando você entende a palavra disciplina, é que às vezes as pessoas são até melhor que você. Só que a disciplina e o foco e a persistência vão te levar a lugares maiores. Porque às vezes quando as pessoas são melhores que a gente, o que acontece? Elas param no meio caminho, elas ficam com a soberba, entendeu? Acham que vai fazer pro dia pra noite. E aí vai postergando isso. E eu não. Eu sou uma pessoa muito dedicada quando eu quero alguma coisa. Então o que eu vou? Vou atrás. Eu vou. Pode demorar. Não tem problema. Bora. Vamos. Bota energia. Que não sei o que, vão te incomodar. Eu aumento a energia. Bora. Vamos acontecer. Vamos fazer acontecer. Entendeu? Então assim, ó. O que eu digo pra você que já escreve aí, ó. Não se compare. Não se compare. Mas eu vou te dizer uma coisa aí. Pode escrever aí, ó. Você é ISD. Escreve aí. Você é ISD. Você é semelhança do Criador. Imagem e semelhança do Criador. Entendeu? Quando você entende isso, os seus resultados vão ser exponencial. Porque a energia, o mundo é energia. Eu vim agora de um programa que a gente gravou, que a gente vai passar na próxima segunda, que falava exatamente isso, sobre energia. O programa ficou fantástico. Fantástico mesmo. E a gente se estendeu. Exatamente por isso que eu me atrasei aqui hoje. E ele fala exatamente dessa questão do mundo energético. Que tudo é energia. E a fé move a energia. Quando você entende isso, que a energia tá dentro de você e a fé está dentro de você, os seus resultados vão ser exponencial. Porque você precisa ter um alvo na mente do que você quer. E não se comparar. Porque quando você se compara, aquilo algo que em você, ele vai te diminuindo. Porque você começa a se colocar limite. E a comparação, ela faz exatamente isso. Ela te compara. Lembre-se, escreva aí, você que tem um negócio. Lembre-se que eu vou acabar de falar para você agora. Quando você não se compare ao negócio do fulano de tal, não se compare. O que você tem que levar é as coisas positivas que o negócio do fulano de tal tem. Porque assim, se está dando certo algo no fulano de tal, o que você precisa fazer? Pegar o que está dando certo e transformar numa rota alternativa para o seu negócio. Vou dar um exemplo para você. Agora as coisas estão muito digitais, né? E para a profissão de contabilidade também, que eu sou contador, tenho alguns negócios paralelos, mas a contabilidade hoje é meu carro-chefe. A contabilidade hoje está migrando muito para o digital. E começou a ver os resultados. O que a gente implementou agora? A gente implementou o digital. Só que a gente aperfeiçoou algo que vai vir muito forte nos próximos meses, que é essa consultoria de planejamento para liberações de valores no Pronamp. Quando tu tens a máquina digital em suas mãos, o que você tem que fazer? Resultados. Para ter resultados, o que você precisa? Precisa entrar dentro da empresa. E para entrar dentro da empresa, você tem que oferecer algo que mexe com a mente, da mentalidade dos empresários. E quando você trabalha essas armas da persuasão, a maioria das pessoas que você trabalha, você tem que liberar o quê? Palavras-chave. Lembre-se, você não está manipulando. Manipular é errado. Você está fazendo armas da persuasão para intensificar o entendimento ainda do negócio do seu cliente. Então lembre-se, manipulação vem do demônio. Entendeu? E armas da persuasão são algo para intensificar os negócios dos seus clientes. São gatilhos mentais que você vai exponenciar ainda os resultados. Use isso para o lado positivo, lembre disso. Então, quando você usa os termos para os seus clientes de aumentar receitas, ferramentas que podem aumentar a sua receita, ali tu está mexendo com o gatilho emocional do negócio do cliente. Então, quando você tem esse artifício, ele vai pensar o quê? Ele vai se comparar com outros fulano de tal. Mas o fulano de tal tem. Entendeu? E isso eles usam pro lado negativo da comparação.
Porque quando a gente entende que a gente tem que servir para esse fulano de tal, e ele fica exponencial no negócio dele. Só que o que ele precisa? Ele precisa gerar o quê? Ele gerar um repó daquela situação para o negócio dele, para ele intensificar as receitas do negócio dele. Entendeu? Então, assim, não se compare. Escreve aí. Não se compare. Diga aí, eu não vou me comparar mais com ninguém. Eu não vou me comparar mais com fulano de tal. A gente falava que isso é inevitável, tá? Inevitável. Mas eu, graças a Deus, eu nunca fiz essas comparações. Né? Eu sou o filho mais velho. Mas na casa, quando tem outros irmãos, às vezes 2 ou 3, rola comparação. E quando rola essa comparação, essa energia te trava por algumas circunstâncias. Então eu digo pra você aí que tá aí, modele pessoas. Esse é o segredo. Porque assim, ó, já pode escrever no seu caderno. Tudo que acontece nessa vida, Deus já criou. Deus já criou tudo. O que você precisa fazer agora é modelar aquelas pessoas que já inventaram. Vou dar um exemplo para você. Os americanos. Os americanos são as pessoas que mais modelam produtos. Mais modelam produtos. Vou dar um exemplo. Você conhece a montanha russa? Foi criada na Rússia. Só que ela era uma montanha que era lenta. O que o americano chegou e fez? Ele chegou e mudou, pegou aquele produto, intensificou a velocidade, melhorou ela e transformou em montanha americana. Você sabe o futebol americano? O futebol americano, ele foi criado na Inglaterra. O americano mudou as regras e botou o futebol americano. Eles são muito diferentes, os americanos. É um dos povos mais prósperos que tem. Por quê? Porque eles sabem modelar. Eles não se comparavam, eles não ficavam ali na comparação. Eles pegavam os produtos que tinham que pegar, intensificavam os serviços e faziam o quê? A reportagem da comparação. E a comparação é exatamente isso. Você que se compara hoje com alguém, já digo para você, faz a modelagem. Modele quem você acha que é o especialista e veja isso. O resultado é impressionante quando você modela e você pega os códigos. Então, assim, vou dar um exemplo para você. Se hoje você está começando a estudar, por alguma maneira, se você estudar 20 minutos por dia ou 30 e modelar isso, modelar um profissional da sua área, você já vai estar à frente a 95% da população mundial. Porque a maioria do povo mundial, eles não fazem estudos, eles não modelam pessoas. O Tony Robbins, esse livro é muito bom, tá? Do Tony Robbins aqui. Ele fala muito de modelagem, de você ter a ancoragem sobre os conhecimentos de algumas pessoas. E ele fez essas modelagens. Inclusive, ele foi o mentor daquela rainha da Inglaterra, Diana, foi do Mandela, mentor do Mandela. Então, assim, são várias situações que a gente se espera em pessoas. Para fazer o quê? Modelagem. Então não se compare, modele. É isso o resultado que você vai ter a partir do momento que você tiver que achar o resultado. É se modelar alguém. Então hoje eu queria dar esse recado para você que está pensando, abrir um negócio porque você está se comparando a alguém. Pior viagem. Estude antes de estar abrindo um negócio. Não fique se comparando ao fulano de tal, porque o fulano de tal abriu aquele negócio e está dando certo. Não vá por aí. Primeiro pegue o conhecimento. Depois que você tiver o conhecimento, trabalhe de graça em um negócio. E depois sim, quando você saber de todas as rotinas daquele negócio, que você já modelou alguns profissionais, você vai fazer o quê? Você vai intensificar esse teu sonho que você quer abrir o seu negócio. Então, a comparação, ela também é uma ladra dos seus sonhos. Porque o quê? Você começa a se comparar com alguém achando que vai ter um resultado e aquele resultado não veio. Por quê? Porque você não estudou. Porque você não se especificou naquele ramo. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas na nossa vida que a gente se compara e a gente se frustra. Entendeu? E uma das circunstâncias que ocorre muitas vezes é o empregado se comparar com o chefe. O chefe, o que acontece? Ele passou por todas as linhas de engrenagem. Não pense que aquele chefe que está lá no lugar onde ele está é por sorte. Não é. Ah, mas hoje ele não faz nada. Mas no passado ele fez. E às vezes o que acontece? O seu resultado não vai ser igual ao seu chefe, vai se tornar uma inveja. E a inveja é uma chave negativa também. Você vai se amargurar por essas circunstâncias que você viveu no passado.
Por quê? Porque você vai alimentar um sentimento ruim da comparação. E quando a gente se compara, nosso mundo trava. Trava. Você vai ter um certo tempo, vai viver o processo. Só que o que acontece? Esse processo, ele vai cair alguns degraus. Porque o resultado não vai ser imediato. E aí você vai parar de fazer o que vem fazendo, lindo. Ou linda. Exatamente por essas circunstâncias. Então, assim, eu tenho um código muito precioso para você. Troque a comparação pela dedicação. Se dedique. Use a energia que você nunca usou. Porque quando você solta a energia, o mundo volta para você com energia dobrada, para você utilizar e exponencializar isso. Exatamente isso. Então, não aceite também alguém te comparar com alguém. Eu não aceitei. Falei pra ele, isso, beleza, meu amigo. Sou eu mesmo. Vai dar tudo certo. Tomara que o Marçal me veja, então, né? Se ele tá achando que eu sou parecido com ele. Vai que ele me aceite lá no time dele pra treinar outras pessoas, treinar outro batalhão. Opa, tô dentro. Vai que ele também queira deixar eu me ensinar a pilotar helicóptero, né? Ele é um grande cara. Já chegou no resultado. E assim, hoje ele modela outros caras. Ele modela outros caras que fazem Ultraman. Ele modela outros caras porque ele vai passando de nível. Então eu faço a mesma coisa, eu modelo pessoas. Eu modelo alguns mentores. Exatamente isso. E hoje, se você se compara com outras pessoas, você não consegue se modelar. E ele também ouviu as mesmas coisas de outras pessoas quando ele estava começando a ter resultado. Por quê? Porque as pessoas, quando a gente tem um resultado, elas querem fazer a gente parar. E olha aqui, ó. Tô aqui com o Tony Robbins. Tô aqui com o Paulo Vieira. E sou mentorado do Paulo Marçal. Por quê? Porque eu modelo. Eu vejo as pessoas que têm resultado. Agora, eu tô cuidando da minha alimentação. Tô modelando alguns nutricionistas. Tô fazendo atividades físicas. Tô modelando algumas pessoas que são personal trainers. Porque a vida, tudo já tem à disposição. Deus já criou tudo. A gente só tem que ter autogoverno de pegar as coisas e fazer isso positivamente pra gente. E quando você entende isso, o seu voo é mais exponencial. O que você precisa fazer? Você precisa fazer hoje uma lista de coisas, de pessoas que você já comparou. Ou se compara. E vou dizer uma coisa pra você. Depois de você fazer essa lista de comparações, pessoas que você se comparava, familiares que você se comparava, ou alguma pessoa que eu achava que te comparava, pega essa lista e queima. Ou ressignifique. Dizendo assim, esse cara eu vou modelar. Esse cara eu já modelei o suficiente, vou trocar. Agora é minha hora de modelar outro cara. Modelar outra mulher. Porque eu tenho uma pessoa lá do ramo de estética que eu quero modelar. Vai lá, modela ela. Tem outro especialista que faz micropigmentação. Vai lá, modela ela. Modela ela e começa a executar. Porque assim, o que acontece? Se você ficar só modelando e não fazer a prática no ato, você vai ficar obeso cerebral. Obeso de conhecimento. Porque isso aqui vai só estufando. Você não está tirando para fora. Entendeu? Então, exatamente isso que eu quero te passar hoje, que você precisa modelar outras pessoas. Você precisa chegar no resultado. E para você chegar nesse resultado, você vai precisar abdicar do seu tempo. Hoje a gente tratou muito isso. Ontem, hoje, entendeu? E assim, pessoas que se comparam têm crise de identidade. Quando você se compara, você fica travado. E essas crises de identidade faz o quê? Você entrar numa ansiedade e numa depressão. Porque a comparação, ela vai te frustrar. E aí hoje uma das principais situações na vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros e muitas pessoas pelo mundo é a depressão. Exatamente porque ela tem um problema mal resolvido na sua infância, na sua adolescência ou na sua vida adulta, que gera uma comparação de algum lado de algum familiar. Que hoje, por exemplo, está feliz. Lembre-se, alegria e felicidade. Alegria é algo temporário e felicidade é estado, identidade, saber quem você é. Então, quando você sabe quem você é, você cria algo positivo para você. Porque você já sabe quem você é. E quando você não tem o discernimento de saber quem é, você começa a viver uma corrida dos ratos. Porque você vai trazer alegrias temporárias para ficar alimentando aquilo ali. Lembre-se uma coisa, nota esse código. Recompensas imediatas te dão alegrias temporárias. Então lembre assim, hoje eu quero comer um lanche. Aquilo ali vai fazer bem pro teu corpo? Não. Mas vai ser o quê? Uma alegria temporária? Vai
Vai ser uma recompensa imediata. Entendeu? Então, quando você se compara a outras pessoas, elas te roubam a alegria. Te roubam a alegria. Porque o que acontece? Você vai viver algo temporário. Porque, na verdade, é aquele exercício que a gente fez. Se você botar duas crianças na sala, bota uma primeiro e dá R$ 1.000 para ela, e chega a outra segunda e dá R$ 10.000 na frente dela, automaticamente ela vai se comparar. E vai ficar pensando, por que eu ganhei só 1.000 e o outro ganhou 10.000? Entendeu? Porque o ser humano ele fica todo tempo se comparando. E a chave para isso, para tratar a comparação, é a dedicação. É fazer a modelagem, não a comparar. Só que tem prazo essa modelagem. E quando você entende isso, que tem um prazo para não ficar se comparando e sim modelando, você vai precisar estar em movimento. Você vai precisar gerar ação, a constância. E quando a pessoa falar para ti assim, ó, tá parecendo o fulano de tal, já digo para você, quebra isso na hora. Tô não, já era. Vai em paz. Entendeu? Quando você entende isso e não deixar as pessoas, claro, de uma forma educada, né? Não se importe, porque ela quer te travar, ela não consegue chegar no teu resultado. Lembre-se, já escreve aí no caderno. Tudo nessa vida já existe. O que você precisa fazer é pegar a modelagem disso e passar para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Porque a mesma linguagem que eu tenho, você tem outra linguagem que você vai passar para pessoas que eu não consigo chegar lá. Pode pegar o conteúdo. Tá tudo na internet, pega no conteúdo aí no Fala Empreendedor, tá lá no YouTube, pode replicar tudo. Pode replicar tudo. Porque você está fazendo coisa para ajudar pessoas. Entendeu? E aí as pessoas... Só muda o nome, né? Pelo amor de Deus, só muda o nome. Porque, né, não vai copiar tudo, até o nome, né? Porque, e se quiser copiar também não tem problema. Já leve essa palavra aí para outras pessoas. Porque, na verdade, quando as pessoas querem te travar, elas só botam negatividade em cima de você. E você, quando não chega no resultado ainda, você para. Porque você automaticamente cria uma crença dentro de você. Uma crença de te estagnar, porque tem algo que você não resolveu ainda. Então não pare. Já escreve aí, eu não vou parar. Eu não vou parar mais de fazer as coisas. Porque assim, quando você começa a ser exponencial, você muda toda a sua rotina de vida, o resultado vai acontecer. Porque você começou a plantar. E o plantio, quem planta nada, colhe nada. E quem planta alguma coisa, colhe alguma coisa. O que falta para você começar a plantar? Você precisa plantar todos os dias. Você precisa estar em movimento todos os dias. E é isso que eu quero levar para você. Estude, estude. Estude e aplique. Que com certeza se você estudar e aplicar, meu Deus, tudo que você precisa é treinar. Você precisa estar em treinamento. Treinamento e dia de jogo. Qual é o dia de jogo? É o dia que você vai executar aquilo que você aprendeu. Tá, mas e se as pessoas me compararem com alguém? Esqueça. Esqueça isso. Não ouça isso. Porque tem resultados incríveis para você. Lembre-se. Eles imitam a vida deles das novelas. Né? Então eles comparam a vida deles com uma novela. Eles comparam a vida com outras pessoas no final de semana. Porque eles fazem a mesma coisa que os outros fazem no final de semana. E estão se comparando. Você já percebeu que a maioria das pessoas que andam com pessoas que têm problemas no seu relacionamento são pessoas que no futuro vão estar sem o seu relacionamento também? Por quê? Começa a comparar a vida de um do outro. Teve uma situação bem interessante que eu vou compartilhar com vocês, só que eu não vou falar nomes, não posso, né? Mas tinha uma pessoa que era bem do reino, assim, bem religiosa, que ela tinha um salão de beleza. E automaticamente tinha muitas mulheres ali, naquele salão de beleza. E ela vivia muito bem com o marido dela. Só que o que aconteceu? Começou a chegar muitas mulheres naquele local. E falar mil coisas, mil maravilhas. Ai, como é bom essa vida de solteira. Ai, que não sei o que, eu não preciso fazer não sei o que, não preciso fazer não sei o que, assado. A minha vida é mil maravilhas. E aí ela tinha todo o cenário em casa, de ser mãe do lar, de fazer tudo que tinha que fazer. Vivia feliz também, mas não sabia, né? Porque começou a se comparar. Porque a outra viajava, só que aquelas viagens que a outra fazia não eram viagens pagas por ela. Era paga por outros homens, porque ela se relacionava com mais de um homem. O que aconteceu? Aquela pessoa começou a criar um campo de visão. E ela começou a se comparar. Poxa, ela é solteira, vive viajando, e eu estou aqui com meu relacionamento, meu marido trabalha, e a gente não tem esse dinheiro para ir viajar. E aí começou a vir o quê? A comparação. Só que ela não sabia o que a vida da outra passava, porque a outra só contava as coisas boas.
E as pessoas exatamente só contam a parte boa. Porque ninguém fala pra pessoa que tá ruim o negócio pra ela. Não fala. E essa mulher, ela se relacionava com outros homens só pra ir viajar. Porque ela é uma mulher bonita. O que aconteceu? A outra começou a se comparar e terminou o casamento. Terminou o casamento com um cara sensacional porque se comparava com aqueles resultados que a outra tinha temporários. Só que lembra que eu falei lá atrás? A alegria é algo que as pessoas não têm a identidade formada. Só que aquela mulher não era feliz. Ela tinha um índice de depressões, só que ela tinha uns vícios muito altos de sexualidade. E aí ela se relacionava com muitos homens, um padrão de altos. Homens que, na verdade, às vezes eram o quê? Até casados. Porque ela queria viver viajando. Ela tinha, isso alimentava o ego dela temporário. E aí o que aconteceu? Aquela mulher que se comparava com aquela fulana de tal, ela terminou o relacionamento. Terminou o relacionamento com um filho para viver a vida de loucura. E aí? Você vai se comparar? Nem tudo as pessoas mostram como realmente é. Elas mostram só a parte boa. Faz sentido o que eu estou falando? Porque comparação é isso. Ela te rouba a energia. Ela te rouba essas circunstâncias da sua vida. E quando a gente se dá contra, a nossa vida, ela nos dá uma rasteira. Eu pensava, poxa, o fulano de tal tá tão bem. Eu já caí nessa comparação. Não pode dizer que não caí, porque eu já caí também. Eu me comparava com o fulano de tal. Poxa, mas eu trabalho, eu estudo, eu corro atrás, e o fulano de tal tem um resultado. Só que eu não sei o que o fulano de tal fazia para ter o resultado. Mas eu me comparava. E eu queria estar junto com o fulano de tal. O que aconteceu depois? O fulano de tal viviam coisas ilícitas. E perdeu tudo as coisas dele. Por quê? Ele vivia num mundo de fantasias. Por isso que eu digo para você, fique atento. Não se compare. Porque quando você acha que aquela comparação está sendo algo positivo, ela só está te iludindo para te travar. Tem coisas lá no futuro que você não consegue enxergar. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes Deus te tira dos lugares porque Ele sabe que tem coisas negativas que vão acontecer naquele cenário. E às vezes você fica triste por alguma circunstância de estar saindo daquele lugar. Então, às vezes é livramento. E a comparação exatamente é isso. Se você parar de se comparar com alguém, você vai ter um livramento. Você vai ter um livramento. Porque quando a gente sabe quem a gente quer viver coisas boas, a gente vai ter que fazer um plantio. A gente vai ter que ter uma dedicação. A gente vai ter que ter uma constância. Porque o resultado, lembra que eu falei que a gente tratou aqui ontem, de imediatismo? O resultado vem com o tempo. Ele não vem imediato. Só que a comparação e o imediatismo estão juntos. Eles estão interligados. E a frustração, ele acaba de chegar. Sentando na mesa com os dois. Só esperando você dar uns deslizes para ela soltar a plaquinha. Mais um frustrado aqui. A gente tratou ontem. Lembra que a gente tratou de imediatismo aqui? A gente falou do macaquinho sapeca? Exatamente, o macaquinho quer entrar no teu barco. Porque ele quer levantar aquela placa da frustração. Ele quer rir da sua cara. Então lembre-se. Não se compare a ninguém. Porque quando vir algo que alguém quer te frustrar, quer tirar você do sério, ela vai começar a te querer te comparar com alguém. E lembre de uma coisa. Quem perde a paciência é porque nunca teve ela. Lembre-se disso. Tem algumas pessoas que vão querer te desestabilizar te comparando com alguém. Isso acontece muito em famílias. E você que é mãe, que você que é pai, não compare os seus filhos. Não compare os seus filhos por nada. Ali você está criando um bloqueio emocional nos seus filhos. Falando que ele é parecido com não sei quem. Que ele é parecido com o fulano de tal. Que ele tem as atitudes do fulano de tal. Se você está criando algo que de repente você não vai conseguir reparar. Então, você que hoje está aqui, pense bem. Não se compare. Não se compare. Escreve aí. Você está com o caderno. A comparação eu vou ressignificar com minha dedicação. A comparação eu vou ressignificar com a constância. A comparação eu vou ressignificar com a minha persistência. Quando você tiver essas 3 palavras e você usar esses termos, quando tiver a comparação, muitas coisas vão fazer significado na sua vida. E aí você vai conseguir ser exponencial. Tem coisas maravilhosas a seu respeito.
Tem coisas fantásticas por vir. Eu digo para você hoje, que está aqui conosco, que quer sair da média, acompanhe todas essas chaves. Só com essas chaves você já consegue mudar a sua vida. Ande com a gente, entre nesse link que está aqui embaixo do chat, que tem 2 e-books ali que trata sobre autoimagem. Totalmente grátis. Estou dando de grátis para você mudar a mentalidade da sua família. Você tem problema de autoimagem? Entre nesse grupo, pegue os e-books e faça o que tem que fazer. Porque você sabe o que tem que fazer. Não adianta eu falar aqui para você o que tem que fazer, o que não tem, e você não dá o pontapé inicial. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Só não faz quando não quer. Lembra aquela situação? A maior dificuldade que a gente tem de aprender é onde a gente tem os resultados. Porque o seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Não pense que vai ser fácil. Ah, Cleiton, hoje eu tenho dificuldade de entrar no digital. Lá está a chave. Lá está o segredo. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Se tem alguma coisa que você tem dificuldade de fazer hoje, você tem que pensar o quê? Opa, aqui está a chave. Aqui vai ter o resultado. Porque tô atrás de uma grande montanha é onde tem o resultado. Porque ninguém vai por lá. Ah, Cleiton, eu tenho outras atividades que eu faço. Pense na dificuldade e tente resolver a dificuldade. Porque você resolvendo a dificuldade é onde você vai transformar isso em resultado, em monetário. E a partir do momento que você gerar esses resultados, seja exponencial. Ajude outras pessoas a ter o resultado. Porque o bom é o que serve. A partir do momento que você consegue ser exponencial naquilo que você está fazendo, você vai começar a fazer o que eu estou fazendo aqui com você. Gerar conteúdo. Quando você gerar conteúdo, você vai estar servindo. E o que vai acontecer? O seu campo vai aumentar. Tudo tem um começo. Hoje eu tinha um compromisso com você que era 11 horas da noite. Cheguei um pouquinho atrasado, cheguei 11h15. Mas eu sabia de todas as minhas rotinas. A gente está fazendo essas lives sempre 10 horas. Hoje eu atrasei por causa que exatamente a gente teria essas gravações antecedentes. E hoje eu estou aqui, cumprindo a minha palavra de entregar isso para você. Ah, mas como começa? Tudo tem um começo. Às vezes vai dar 2 pessoas, às vezes vai dar 5, às vezes vai dar 10, às vezes vai dar 100. Você precisa dar o pontapé inicial. E não se preocupe com o número. Não se preocupe, porque o resultado ele vem no movimento. Porque às vezes, se entrar na cabeça de uma pessoa e a pessoa levar isso para frente, você já está servindo. Então é isso que eu preciso te dizer hoje. Sirva as pessoas. Execute o que você tem de conhecimento. Porque você, fazendo esse movimento de estar ajudando novas pessoas, você vai ter autogoverno sobre isso. E é maravilhoso quando a gente vê o resultado. É maravilhoso. Só que não fique preocupado com os comentários alheios. Vai vir nego querer te derrubar. Vai vir gente de todo lugar te querer te impedir de você ter o seu resultado. Por quê? Porque eles não chegam naquele lugar. Não chegam naquele lugar. E aí? Ele quer te travar. Principalmente seu ciclo, tá? Então assim, ó, já bota aí. Bota aí no seu caderno, algum lugar que você tenha. Faça a lista das coisas que você fez nos últimos 10 anos que você se comparou a alguém. E eu digo pra você, você parou nisso que você se comparou. Eu tenho certeza. Você parou quando você se comparou. Mas a partir do momento que você modelar algumas pessoas e fazer e executar essas modelagens, você vai ter resultados. Sem sombra de dúvida, eu sei que vai acontecer isso. Só que você vai ter que abdicar de algumas coisas. Você vai ter que viver os propósitos que você tem que viver. Então, gostaria de dizer para você, faça as tarefas. Faça o que tem que ser feito. Porque se você não fazer o que tem que ser feito, vai vir um fulano de tal que vai pegar essas suas ideias que você tem. Olha, anota esse código, tá? Ideias não brilham. O que brilha são resultados. Ideias não brilham. O que brilha é resultado. Ah, eu tenho uma grande ideia. Uma ideia brilhante. Não. Já testou? Já colocou em prática? Já viu o resultado? Então ela não é uma ideia brilhante. Se tu não fez nenhuma dessas ideias. Vou dizer uma coisa pra você. Lá nos Estados Unidos, ninguém faz ideia brilhante. As ideias, inclusive na maioria das startups, são ideias que foram testadas.
que saíram do papel. Tem um livrinho aqui que eu quero indicar para você, pequeno, sobre ideias. Startup. Isso aqui, startup, é o manual de um jovem empreendedor, né, que tem algumas ideias que saem no papel. Eu vou até ler uma coisa aqui para você, até ler o final dele. Os empreendedores acordam cedo, dormem pouco e trabalham muito, porque querem ver suas ideias vigarem, querem deixar sua marca no mundo, querem a sensação de que causaram um impacto positivo na vida das pessoas. Lembre-se, a ideia tem que sair do papel. Porque se a ideia não sai do papel, não vale de nada. Não vale de nada. Tem que testar a ideia. Então faça isso. Faça o que tem que ser feito. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que tem que ser feito. Você já deve ter ouvido essa frase aí por algum lugar aí no Instagram. Ou no seu Facebook, ou algum lugar. Ela é bonitinha, né? É linda. Mas se você não executar, fofa. Não vai valer nada, é só uma palavrinha lá de motivacional. Porque as pessoas vivem postando coisinhas, só que elas não executam elas. Elas se comparam com aquela frasezinha. Se comparam porque o fulano de tal postou. Mas elas executam? Elas executam? Acho que não. Porque elas continuam na média. Na sexta-feira elas vão pra baladinha. No sábado vão beber, farrear. Olha os Fs da vida. Feriado, folga, folia, festa, farra. Entendeu? Para você sair fora da média, você vai ter que trazer um resultado maior. E para você trazer um resultado maior, você vai ter que trabalhar duro. Se você tem o seu negócio, trabalho dobrado. Trabalho triplicado. Hoje é um grande dia. Um dia de resultado. E os mentorados, hein? Tem mentorado que hoje não apareceu aqui. Ficou preocupado com o horário, eu acho. Tomara que veja amanhã, hein? Amanhã vai estar aqui, hein? Se você ver, fique até o final. Fique até o final. Veja, você que não conseguiu pelo seu horário, te entendo. Hoje ficou tarde. Mas venha em outro momento, vai estar lá no YouTube. E você que quer entrar pro grupo, não esqueça, tem um link aqui embaixo. Entre no grupo, saia da média. É uma grande oportunidade de você caminhar com a gente. Com o nosso ecossistema que a gente tem. De contadores, consultores financeiros, coaches que vão ajudar a sua vida emocional. Então eu já digo para você, entre aqui, faça uma escolha correta, que tem coisas muito boas ao seu respeito. E para você que está tendo o primeiro contato com a gente, tenha uma atitude. Você precisa ter uma atitude. Você precisa gerar resultado. E para você gerar resultado, você vai ter que estar em movimento. Então, te agradeço por mais essa live e esse material que a gente está entregando aí para você, porque eu digo para você, chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo de você mudar a sua vida. E para você mudar a sua vida, você vai ter que estar em movimento, estar em ação, estar em constância, fazer conexão, fazer network. Tem todo um cenário top para você. Só que você vai ter que largar algumas coisinhas, vai ter que largar alguns amigos. Eu fiz isso. Tudo que está nesse material, produto digital, eu testei em mim. E a transformação foi surpreendente nos últimos 10 meses. E agora eu quero mudar você. Quero que você faça essa escolha. Então entre no grupo, acompanhe as últimas chaves que a gente tem, esse material totalmente gratuito, que com certeza esse produto digital que a gente vai lançar no próximo mês vai impactar muitas vidas e ajudar muitas vidas a ter restauração de família, ter exponencialidade nos seus negócios e uma série de coisas que a gente trabalha para ajudar pessoas. Porque o segredo não está no dia, o segredo está em ajudar, servir. Só em esses 14 dias que eu já entreguei esse material de graça, você não precisaria nem comprar o produto. Mas se você quer aumentar a sua exponencialidade, tem um custo para fazer isso. Não vou mentir para você. Mas estou servindo agora de graça para você. Mas você vai ter que precisar fazer as tarefas. Você vai precisar ser constante, ser persistente no que você quer. Não vou mentir para você. Não adianta você pensar que vai comprar esse produto e vai cair tudo do céu e você vai resolver sua vida, você vai ser milionário. Não. Você vai precisar fazer as atividades. Mas você vai mudar a mentalidade. Porque esse ano chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo de você querer mudar. E você precisa mudar. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. E o que você está esperando para parar de ser moleque ou moleca travessa? Mude sua atitude. Mude seu pensamento. E vamos andar junto. Vamos andar junto segunda-feira. Toda segunda-feira a gente via Zoom fazendo aulas. Imagina, só agora eu já estou entregando tudo isso para você, que é grátis. Imagina quando você entrar para dentro desse batalhão. Desse batalhão que vai carregar um novo tempo. Um novo tempo de prosperidade na sua vida. Vem, clica aqui. Clica aqui, entre no grupo e toma uma decisão.
de atitude, de ação. Lembre-se, a chave da comparação é ressignificada com a dedicação, com a persistência. Olha que lindo agora, chegando a dedicação e a persistência, expulsando a procrastinação da sua casa. Expulsando o vitimismo. Que grande dia. Expulsando o medo. Meu Deus, que cenário lindo. Então, gostaria de agradecer para você que nos acompanhou. Lembrando, amanhã a gente tem uma nova chave. Amanhã, 10 horas da noite. Te espero para a gente tratar mais uma chave. Então, agradeço por entrar nos seus meios eletrônicos. Uma boa noite ou bom dia agora no momento que você for ver esse material. E a gente vai quebrar tudo. Vamos tocar o terror na terra amanhã. Mais um dia. Vamos soltar o bambu. Porque amanhã a gente vai vir com uma chave bombástica aí, tá? Agradeço por você compartilhar mais esse momento com a gente e tá pegando essas chaves aí que com certeza vai te ajudar. Até mais, pessoal!